O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, ele sintetiza e resume a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. A minha salvação não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Deus planejou a nossa salvação mesmo antes da criação do mundo. Deus planejou a nossa salvação na eternidade. E lá na eternidade, Deus resolveu, por amor, entregar o seu filho, seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, morrer por pecadores indignos, para nos dar a salvação, a vida eterna. Na verdade, aqui está o coração da Bíblia, aqui está a essência do Evangelho, a gloriosa mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu, não porque ele foi dominado pelas forças de coalizão que conspiraram contra ele. Morreu não como um mártir, morreu como nosso Redentor, porque o Pai o entregou por amor e porque ele voluntariamente se deu para morrer em nosso lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele morreu segundo as Escrituras. Morreu pelos nossos pecados. Isso significa que todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Cristo. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, as festas, todas as cerimônias eram sombras da realidade que Cristo representa. Na plenitude dos tempos ele veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz. Ele que andou por toda a parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, levantando os coxos, purificando os leprosos, dando vista aos cegos, dando audição aos surdos, dando voz aos mudos, ressuscitando os mortos. Ele veio não apenas para nos trazer ensinamentos sublimes, nem apenas para realizar milagres extraordinários. Ele veio para morrer, e morrer pelos nossos pecados. Isso estava profetizado, isso estava estabelecido na agenda do céu por toda a eternidade. Mas agora o apóstolo Paulo diz que ele foi sepultado, porque o sepultamento de Cristo revela que sua morte foi real, não foi um embuste, como alguns críticos querem colocar. Ele verdadeiramente morreu e foi sepultado. Mas a morte não pôde detê-lo. A morte não o venceu. Ao contrário, Jesus matou a morte. Jesus quebrou a espinha dorsal da morte. Jesus arrancou o aguilhão da morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele ressuscitou segundo as Escrituras, porque também a sua ressurreição estava profetizada e estabelecida na agenda do céu desde toda a eternidade. Se ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora, a morte não tem mais a última palavra. A morte foi vencida, a morte foi tragada, a morte sofreu um golpe mortal. Jesus Cristo triunfou sobre ela. E ele é a ressurreição e a vida. E
todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, mas receberá a vida eterna. Hoje, agora, você pode compreender a essência do Evangelho, a mensagem do Evangelho e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. A salvação não é adquirida pelas obras, pelos méritos, pela religiosidade. Nenhuma religião pode dar a você a vida eterna. Nenhum sacrifício ou obra de caridade que você realize pode credenciar você para entrar no céu. A salvação é uma oferta da graça de Deus a você. Você a recebe mediante a fé. Quando você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer em seu lugar e ressuscitar dentre os mortos, então você recebe imediatamente a vida eterna, a salvação, a segurança de que você faz parte da família de Deus. Hoje, agora mesmo, você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Se agora mesmo você reconhecer que é um pecador e olhar para Jesus como seu Salvador, você vai receber das mãos dele, de graça, pela fé, o presente da vida eterna. Onde você está, ore comigo. Entregue o seu coração agora ao Senhor Jesus e receba dele o presente da vida eterna. Pai, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que possam receber de Cristo Jesus a vida eterna, recebendo dele a garantia da salvação. Em nome de Jesus. Amém.